dúvidas de acessar o www.radiotropicalwebbrasil.com.br e lá vocês vão ver ao vivo, né? Não vão só ouvir, vão ver ao vivo o nosso programa com a nossa convidada de hoje. E depois o nosso programa vira um podcast lá no YouTube, no canal do YouTube, na Rádio Tropical Web Brasil, no programa Ecolaxé. Então lá vocês vão ver todos os nossos programas, todos os nossos convidados, na íntegra, sem cortes, né, mas com aquela edição maravilhosa aqui da produção da Rádio Tropical Web Brasil. Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos sintonizados aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Para que você possa mandar suas perguntas, sugestões, nós temos o canal, o número de WhatsApp aqui, que é o 21 97 159 1211, que é aqui da Rádio Tropical Web Brasil. Mas se você quer que eu veja a sua mensagem agora, ao vivo, e mande as perguntas para a nossa convidada, vocês vão entrar em contato pelo 21 97251 7565, que é o meu número que está aqui na minha mão, atrás do meu leque. Ela descobriu o meu segredo. Então aqui eu vejo as perguntas de vocês e então a gente consegue, na hora, interagir com a nossa convidada, tá bom? Sejam bem-vindos. Eu quero agradecer a presença da semana passada da mãe Marcela Ré, lá da tenda Cabocla Jurema da Mata, que esteve aqui presente conosco. Foi uma tarde incrível de ensinamentos sobre a Umbanda, sobre o kardecismo, então foi maravilhoso. E eu não poderia deixar de agradecer a presença dela. Mãe Marcela, vai sair nossos cortes, vai sair nossa entrevista. Nós estamos passando por uma transição aqui no programa. E a nossa equipe está bem sobrecarregada, porque entraram vários programas aqui na nossa linha, então ela está um pouquinho enrolada, mas vai sair tudo, tá bom? Pode aguardar que vai sair. Então sejam todos muito bem-vindos nessa tarde maravilhosa de quinta-feira. Hoje nós vamos atravessar os véus do oculto. Falar sobre magia, iniciação, espiritualidade profunda, feminino ancestral, forças invisíveis e os caminhos que existem além daquilo que os olhos conseguem ver. O ocultismo sempre despertou fascínio, medo, curiosidade e julgamento. Mas por trás dos símbolos, dos rituais e dos mistérios, existem histórias, vivências e conhecimentos ancestrais que atravessam gerações. E para essa conversa intensa, e reveladora, nossa convidada de hoje é uma mulher que dedica sua vida ao estudo, à prática da magia tradicional. Ela é terapeuta holística, estudante de teologia, sacerdotisa e fundadora do Templo e Magia Morgon. É cofundadora da tradição de Quimbanda de Magia de Templo. Atua há 18 anos dentro da magia e possui 10 anos de sacerdócio dedicado ao ocultismo tradicional, à magia ritualística, ao sagrado feminino profano e aos estudos espirituais iniciáticos. Também é criadora da Missa Vermelha Profana, ritual dedicado à força de Lilith, voltado à libertação espiritual, autoconhecimento e reconexão com o feminino ancestral. Recebam com muito respeito a presença da Astra Morgon. Seja muito bem-vinda, sacerdotisa. Como que é a reverência? Como que eu posso reverenciar a senhora? Existe alguma reverência? Não existe. Não? Eu falo que a gente tem que começar aí, o pessoal da magia, a gente tem o Blissed, que é muito da parte wicana, né? Que é como se fosse bênçãos. Te dou bênçãos. Blissed. Blissed. Isso. E responde como? Blissed. Ah, que legal! Mas agora a bênção, a troca de bênçãos, eu falo que ficou universal. Então até mesmo da magia a gente pede a bênção, pede gratidão pela sua presença. Então, mãe, então a sua bênção, a grande sacerdotisa que está aqui. Tem muita gente aqui ansioso, tá, mãe? Isso ela pode ser apresentada. Bem, meu nome é Astra Morgon. Acho que nem tem mais o que apresentar depois de tudo que você falou. Sou eu. Bem de desenho animado, né? Sou eu. Bem, é um prazer estar aqui. Tá podendo trazer um pouquinho da vivência, um pouquinho da magia para as pessoas conhecerem. Realmente o ocultismo sempre trouxe essa dificuldade das pessoas adentrarem e compreenderem o que se passava. Já teve a era do muito medo, a era da banalização. Agora a gente está vivendo aí uma era tecnológica onde tudo é muito exposto, tudo muito falado, mas quem está no meio sabe que também não é tudo falado, também não é tudo muito exposto. Então é um prazer aqui estar respondendo as perguntas da galera e
sobrevivendo, é o que vão me perguntar. Além disso tudo, a senhora também é iniciada no candomblé, né, mãe? Sim. Ela é iniciada pra que orixá, mãe? Pra Exu. Pra Exu, olha, o grande comunicador, o grande senhor, né, dos mistérios. Com certeza. Né, do movimento. Então tem tudo a ver. A senhora consegue... A gente já viu isso, mas a senhora consegue conectar esses mundos todos, Sim. mãe? Eu falo que a minha... Não só eu trabalho com Lilith, como eu sou pactuada com Lilith, né? Eu falo que a minha vida, Lilith, traz o caos para eu quebrar todas as correntes. Na minha cabeça me traz o caos que não me deixa quieta. Logo, eu falo que eu nunca consigo ficar deitadinha vendo uma série na paz. Não consigo. Eu estou sempre fazendo alguma coisa, estou sempre em movimento, estou sempre arquitetando alguma coisa, porque tem sim muita ligação. E eu falo que a partir do momento que você está ligado a um princípio, você está ligado a um princípio não importa qual vertente, aquele princípio te chama de qualquer forma. Que lindo, mãe. Quem é a Astra Morgan, além do sacerdócio e da magia? Uma amante das artes. Amo escrever, faço poesias desde nova, amo pintar, dança é a minha vida. E tô aí, faço parte de uma companhia de dança, a Companhia Rito. Tô aí com a minha professora, a Karen Kat, de dança do ventre. Tô na dança cigana, então tô sempre aí no meio da dança, fazendo alguma coisa. Meu marido é meu parceiro de dança, qual eu arrasto ele, a gente cria coreografias, eu saio arrastando ele pro meio urbano, que deixar ele ficar dentro de casa. Então, gosto muito de ler, sou apaixonada por música, eu escuto música 24 horas por dia. Que legal! O tempo todo fazendo as coisas. E é isso, uma encrenqueira nata, uma pessoa que não consegue ficar calada, que adora arrumar um problema com as coisas que estão erradas, entendeu? E aí às vezes eu só quero sentar na minha cama, cercada das minhas capivaras de pelúcia. Vai passar, amanhã é um novo dia. E amanhã é tudo de novo. E amanhã é tudo de novo. Todo, né, mãe? Que linda. Como foi seu primeiro contato com a magia ritualística? Bem, eu, na verdade, eu falo que a minha trajetória começa na Umbanda. Minha família era umbandista, por mais que eu tenha sido feita muito nova, né, de 3, 4 anos, mas aí eu falo que a minha vivência realmente ela veio da Umbanda, mas eu não conseguia me encaixar. Eu tinha determinados dons que nos terreiros que eu passei não conseguiam me ajudar muito. Eu falo que o que me levou à bruxaria foi o dom infame de ver o passado, que eu achava horrível, apavorante. Falo para as pessoas, não desejem isso, porque quando eu passava em ambientes históricos, eu vi o que tinha acontecido. Caramba! Mas isso começou quando eu tinha uns 7 anos de idade, então isso era apavorante. Eu morava em Santa Teresa e com isso eu simplesmente, centro da cidade, um lugar 100% histórico, era um filme de terror. Então eu passo a procurar ainda na internet de escada, né? Começar a catar tudo e eu começo a procurar sobre visão, vidência e tudo mais. E aí aos 13 anos, oficialmente eu entro na bruxaria e começo. Acho que a maior diferença é que na bruxaria a gente não tem um sistema iniciático definido. Então você, na verdade, você não precisa de alguém que te ensine a magia. Porque você faz uma auto-iniciação, em muitos casos, uma apresentação perante os deuses. E aí você começa a sua jornada, que é aquele primeiro 1 ano e 1 dia, que é muito falado dentro da Wicca, onde você vivencia a roda do ano, que é as nossas rodas de comemoração, entende o ciclo da natureza e tudo mais. E você vai, as iniciações são se você quer uma tradição muito específica, né? Dentro da magia, uma gardeniana, uma magia helênica, e aí você tem, né, os ciclos fechados, né? Então eu falo que eu começo a ter esse contato com rituais entre 13 e 14 anos. Muito jovem. Sim, mas eu amava, sempre amei a espiritualidade. E como desde muito nova eu estava em contato com os guias e tudo mais, eu não tinha essa visão de que eram espíritos, eram amigos. Então para mim a espiritualidade sempre foi uma coisa muito normal, muito tranquila. Então minha adolescência foi basicamente estudando a magia, a espiritualidade, os desdobramentos, dimensões e tudo mais. Que linda, mãe. E quais foram os maiores desafios do início da caminhada espiritual? Foi meu maior desafio, eu mesmo. Eu e a minha teimosia,
diversas vezes peguei tudo meu e joguei fora. De magia, altares prontos. Falei, não quero mais saber, não dá certo pra mim. Daqui a 2 meses eu jogava tudo fora, falava, eu quero voltar, vou comprar tudo de novo. E aí eu achava que tudo estava muito errado, que como é que só eu entendia umas coisas e eu tinha pouco ciclo de amizade dentro da bruxaria, né? Então, pra mim tudo estava errado, eu era muito teimosa, eu era teimosa até mesmo com o que eu aconselhava dos outros. Então faz isso que vai acontecer isso. Mas eu era a primeira que tinha passado por isso, tinha dado errado, entendeu? E meditações que eu entrava, projeções astrais, quase paradas cardíacas, com coisas que eu fazia errado. Então eu falo que o maior desafio foi eu. Caramba. A todo E momento. aí a senhora, então, primeiro veio da Umbanda, foi pra bruxaria. E como é que foi esse encontro com o Candomblé? Foi nesse processo de descobertas e descobertas? Então, eu comecei a parte do Candomblé, assim, ritualisticamente as iniciações novas, mas eu não tenho andamento porque a minha família não é de dentro disso. E aí eu volto, eu falo que eu faço o caminho inverso, né, quando eu caso. Porque aí eu caso com um orixá que tem um barracão aberto, e aí eu faço não quero saber disso. Minha parte está resolvida, mas não estava resolvida. Que aí toda uma parte que estava, digamos, ali meio que esquecida, né, guardadinha, porque eu falo que eles também compreendem que se você não tem espaço, não tem por que eles ganharem um espaço na sua vida, porque a gente nem sempre a gente sabe tudo para poder fazer, para dar, e eu falo que o Candomblé ele é extremamente... Ele tem seus dogmas, né, seus preceitos e tudo mais, então você tem que ter muitas vezes alguém ali que te inicie, te indique e tudo mais. E aí eu volto a fazer as coisas e pagar as obrigações atrasadas e tudo mais. E a senhora como uma mulher livre que é, né, porque desde pequena buscando esse conhecimento, o Candomblé já é mais difícil porque ele já é muito mais fechado, já tem aquela questão de regra, de imposições. Isso para pessoas de Exu e para pessoas da bruxaria deve ser muito difícil, porque a liberdade é tolhida, né, mãe? Eu falo que eu já sou uma pessoa, eu já trago uma pragmática minha, que não é nem muito normal dentro da bruxaria. Eu já gosto dessas regras, porque eu falo que eu sou a prova viva que se não tem regra a gente mete louco. Então eu tento sempre colocar regras para os meus iniciados para, por favor, não quero ninguém indo para o hospital, não quero ninguém passando mal e tudo mais. Mas eu falo que a dificuldade do passar conhecimento dentro do Candomblé é uma coisa que me incomoda muito. De não passar. De não passar. De não é o seu momento, não é a sua hora, não é isso, você não pode saber isso, você não pode saber aquilo. E aí eu falo, você vai ficar sabendo quando você precisar. E quando precisar, você vai saber o que você vai fazer? A trajetória, eu acho essa dificuldade de trajetória é muito grande, né? Compreendo que é um sistema oral, né? Passado conhecimento, mas é uma dificuldade muito grande. Que dentro da bruxaria é muito fácil você ter, fácil assim, entre aspas, né? Ter acesso. Você tem muitos magistas que têm as suas especialidades, entendeu? Ou eles comercializam, assim, venda de cursos e tudo mais, as capacitações, ou então você entra dentro do plano e você passa, todo mundo está aprendendo junto, entendeu? Todo mundo está fazendo junto, a não ser que seja uma coisa assim muito profunda, que você tem que ter muito cuidado, que as pessoas dão uma segurada, mas senão é muito difícil, né, essa parte. E o sistema de hierarquia muito bem definido dentro do Candomblé, também falo que é um choque dentro da bruxaria, que você não tem essa diferença tão grande sobre um iniciado, né, que seria um abian, para um sacerdote, ou um iaô e tudo mais, você não tem isso na bruxaria. Se você participa de um coven, todos nós somos irmãos, por mais que tenha um sacerdote, mas assim, todo mundo faz tudo, todo mundo tá ali para dar as mãos, todo mundo vai pra mata, todo mundo pega madeira, todo mundo arrasta tudo. Essa hierarquia até mesmo do que você pode fazer, do que eu não vou fazer, porque é você que vai fazer, eu tive uma grande dificuldade. Imagino. Imagino porque você é muito livre, né, mãe? No seu culto, na sua forma de aprendizado. E estar no Candomblé de fato é bem difícil nesse sentido. Hoje existem muitos sacerdotes que estão aí trazendo ensinamento, conhecimento, que estão se abrindo aí na internet, que hoje também tem esse problema. É bom e é ruim ao mesmo tempo, mas a gente tá caminhando, vai devagarzinho, a gente chega lá talvez, né, nessa liberdade toda. Mãe, o que é magia dentro da sua visão? Eu falo que magia é o ato de você manipular as probabilidades do destino. Ninguém cria uma coisa aleatória.
a magia do eu vou fazer ele ser seu, ele tem um limite. Né? Eu gosto sempre de trazer a parte do amor para as pessoas entenderem do eu posso ter ele de volta, isso tem que ser averiguado. Se existe uma chance, a gente pode trabalhar dentro dessa chance, mas não pode criar do nada uma probabilidade. Então eu falo que a gente sempre está ali analisando, averiguando quais são as possibilidades reais do que aquilo pode ser manipulado, e a gente trabalha desde a energia da pessoa até as energias externas para acontecer. Então eu falo que magia não deixa de ser uma grande manipulação. Entendi. Existe diferença entre espiritualidade e ocultismo? Eu falo que o ocultismo em si, eu falo que está muito mais voltado, claro que a gente já teve diversos desdobramentos dentro disso, né? Mas hoje em dia estaria muito mais ligado ao estudo do oculto, muito mais para a parte do estudo do que aqueles que executam. Eu falo que a espiritualidade livre, as pessoas elas podem permear diversas religiões. Então, ela não necessariamente ela tem que estar inserida no ambiente religioso. E o ocultista é aquele que muito mais atualmente fica no estudo, né? Então, a gente tem magistas ocultistas que vão estudar o ocultismo desde todas as suas desmembrações espirituais, exorcismos, alta magia, baixa magia, demonolatria, deuses antigos, hieróglifos, alfabetos mágicos. Você faz esse estudo. Então eu falo que normalmente um bom bruxo ele é um bom ocultista, que ele vai estudar tudo, mas não é uma obrigatoriedade. E a espiritualidade livre, ela simplesmente ela pode ir ali e acabar meio que, uma expressão ruim, mas bebendo de várias fontes sem ter essa obrigatoriedade. Entendi. Mas existe um tempo para esse estudo do ocultismo, da magia? A gente estuda a vida inteira sem parar. A vida inteira, né? Sim. Tá sempre aprendendo, tá sempre se renovando. Uma dúvida minha, no caso, por exemplo, dos odus. Eu não sei se você vai trabalhar em cima dos odus dentro da magia. Mas cada coisa que vai acontecendo no mundo, cada doença, vai surgindo um novo odô, um novo caminho, né? Sim. Dentro da magia, existe também esses estudos que vão surgindo para as novas fases, para as novas doenças? Sim, a gente vai sempre tentando compreender o efeito que está acontecendo aqui, o que originou energeticamente, né? Se é uma doença da evolução da matéria, se é um desequilíbrio espiritual, da natureza e tudo mais. Eu falo que eu até faço um trabalho todos, mas não é dentro da magia, então tem coisas que eu tento separar assim. A senhora consegue fazer essa separação? Consigo fazer essa separação. Eu falo que é um interruptor, que eu ligo e desligo para saber qual lado que está agindo. Mas a gente tem muitos estudos, né, sobre as crianças cristal, criança ametista, criança prisma, crianças índigo. Então a gente sabe que normalmente, digamos, aquela leva de seres que estão nascendo vão passar por determinados desafios, por determinadas vivências. E aí você também faz um recorte dentro daquilo, quais são todos os desmembramentos de doenças que estão tendo na época. E muitas vezes voltado principalmente para as doenças psiquiátricas, né? Até onde são doenças, até onde são maneiras que tem da humanidade modificar a visão perante alguma coisa. Eu falo que o autismo é muito isso, as pessoas declaram que é uma doença. Não deixa de ser, claro que dentro da visão científica, mas eles na verdade eles têm uma maneira muito própria de ver o mundo. Eles têm uma maneira muito única. E cada vez eles são mais, e cada vez eles são milhões. Então, será que não é uma maneira também de universalmente se mudar a forma de viver, de ver e talvez trazer uma certa simplicidade novamente? Sim. Então, muitas vezes a gente para pegar um recorte daquela doença, qual é o efeito que aquilo faz dentro de uma família, dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade, né? Então, eu falo que a gente não tem exatamente um estudo sobre isso. Eu falo que é uma coisa pessoal de cada um. Entendi, mãe. É o que muitas pessoas ainda entendem errado, mas sobre a magia e a quimbanda. Naquele momento a gente não pode ser cancelado. Ah, sim. Eu tenho amiguinhos da quimbanda. Então, eu falo que a magia em si, ela é aberta para você trabalhar de frente de diversas religiões. A gente tem a magia afrodiaspórica, a gente tem a magia africana. A gente tem o voodoo, a gente tem o Ifá, a gente vai ter
a parte da quimbanda, a gente tem xamanismo, a gente tem a magia cigana. A magia, ela é livre, ela não precisa estar dentro da bruxaria, né? E o que eu falo que dói e encosta um pouco na gente é as pessoas que são de quimbanda não terem preparo, porque a gente sabe que tem muitos que tem, mas não terem preparos e se dizerem bruxos. Isso que dá uma encostada na gente, porque eu falo que a bruxaria não é por mais que a gente tenha a bandeira dos filósofos religiosos que falam que a bruxaria é uma filosofia de vida, e eu falo que filosofia qualquer coisa pode ser, né? Mas a gente tem a bruxaria, muitas vezes, o paganismo, ele é uma religião. Ele é o que a gente acredita. Ele tem uma visão de equilíbrio da natureza, de cultura, de como tratar o próximo, de como lidar perante os problemas. E aí agora todo mundo, e a gente sabe que a quimbanda tá na moda. Eu falo que a quimbanda é agro, a quimbanda é pop, a quimbanda é tech. Todo mundo tem quimbanda, todo mundo frequenta uma quimbanda, né? E as pessoas entram e mesmo sem autorização dos próprios sacerdotes, dos tatas, das mametas lá dentro, simplesmente se auto-intitulam magistas e bruxos e não tem base nenhuma. Então assim, eu tenho uma visão que eu falo que hoje em dia a maior representação da bruxaria brasileira em si, moderna, é a quimbanda. Que ela vai misturar com a magia europeia, vai misturar com a magia brasileira, a parte das ervas, às vezes tem um fundamento que vem ali de Jurema, às vezes tem um fundamento xamânico, tem um fundamento afrodiaspórico, tem um todo. Então eu falo que a quimbanda, ela deveria até ser melhor organizada, para ter uma melhor visibilidade no todo. Sim. Né? Porque agora todo mundo pode ser tudo a todo momento, sem nenhum tipo de trajetória. Então isso é muito complicado. É isso. E dentro do culto da bruxaria existe essa trajetória, existe esse estudo. Sim. É iniciático, mãe? Não, eu falo que a gente tem essa auto-iniciação, né? Mas assim, a gente fala que a gente tem pelo menos 3 níveis, no mínimo 3 anos aí, pra gente começar a ter a base de conseguir fazer uma ritualística. Entendi. Entendeu? E aí você, depois que passa pelos esses ciclos, né? Você começa a procurar quais são as suas divindades de conexão. Então, a gente fala, falando de bruxaria europeia, a gente está falando sobre culturas que muitas vezes não tem mais. A gente está falando de panteões que a gente tem pouco acesso. Então, a gente tem panteão grego, panteão romano, tem o panteão egípcio, lindo, tem o hindu. Você tem, no meu caso, o meu panteão de conexão é o mesopotâmico babilônico. Olha! Então começa que eu já passei, eu falo que eu já passei por todos os panteões, eu já fiz agrados a todo, para entender, porque por mais que a gente fale que a gente tem uma linhagem, se a gente for dividir as forças espirituais em tronos, a gente tem, por exemplo, o trono do amor. O trono do amor a gente pode incluir Afrodite, a gente pode incluir Freia, a gente também pode incluir Oxum. Está ali no trono do amor, mas qual é a visão de amor dentro daquela cultura? Eu falo que as pessoas falam muito que o Oxum é um orixá do amor, mas a gente compreende que é do amor próprio. Sim. Ela hoje, né, mãe? Sim. Durante muito tempo, o Oxum foi considerado aquele orixá, né? Sim, difícil. Choroso, aquele orixá sensível, que na verdade não é. Não foi. Então a gente tem, por exemplo, o amor ali de Yansan, que é o quê? Um amor que ela abre mão de tudo porque ela ama. Você tem Freia, né, que é do amor, mas também é da guerra. Então você vê como anda junto. Você estuda um pouquinho sobre Afrodite, ela é do amor, dos amores, né? Mas ela também se amava em primeiro lugar. E a ira de quem ama é terrível. Dentro do voodoo a gente tem Hércules e Frida, que é também do amor, mas é um amor às duras penas. Tanto que nos cultos haitianos, depois, quando ela passa e tem a parte da incorporação, ela chora depois, porque é todo aquele amor que ela não conseguiu que ninguém amasse ela na mesma intensidade. Ela chora. Então, assim, o que é amor? E qual é a cultura do amor que ressoa em você? Porque às vezes você sabe que você está ligado ao amor, mas que tipo de amor é aquilo? Então eu falo que normalmente a gente entender sobre os panteões também é muito autoconhecimento. A bruxaria bate muito nisso. Para estudar, né, mãe? Para compreender e para levar isso para o outro como informação, né? Sim. Oxum é uma bruxa? Totalmente. Apavorante. Oxum é uma bruxa. Oxum é uma bruxa. E eu falo que não só quem faz a interpretação de qualquer Itã, você vê que ela se resolvia.
ela não precisava de ninguém. Ela manipulava não só a tudo e a todos, né, como as energias. Essa independência de não vou brigar não, vou me resolver porque você vai correr atrás de mim. Eu falo que é o estereótipo da bruxa, né? Não se afeta não, que a gente dá o nosso jeito. E as bruxas têm esse perfil, E né? tem esse perfil. Tem que aprender isso, gente. Eu preciso. Vou fazer um curso. Vamos. Mãe, o que significa o sagrado feminino profano? Então, tem acho que uns 5, 6 anos atrás, que o sagrado feminino voltou muito à tona a se falar sobre isso, né? E eu falo que o sagrado feminino ele ficou um recorte muito elitista, entendeu? O sagrado é o quê? Você amar o seu útero, é você ter o seu tempo, é você se conectar com as suas divindades, com a sua conexão. Mas eu falo, hoje em dia, qual é a mulher que tem condições de ficar na época que ela está menstruada dentro de casa, se conectando com a atmosfera? Quase ninguém, entendeu? E é um sagrado que era vendido muito etérico, muito espiritualizado. E eu falo sempre, por mais que a mulher seja representante da espiritualidade na Terra, ela ainda assim, ela é humana. Ela tem desejos, ela tem ira, ela tem ódio, ela tem amores, ela tem dores. E eu falo que quando eu começo a trabalhar justamente o sagrado profano, é compreender os desejos daquela mulher. Não só desejos dentro da sexualidade livre, mas também os seus desejos de concretização. Então eu falo que o profano está muito ligado a isso. E dentro do templo, a gente acredita que para ter uma desobstrução do seu campo, principalmente criativo e financeiro, você tem que ser uma pessoa sexualmente bem resolvida e bem alimentada energeticamente. Arrasou, tá vendo? O que normalmente as pessoas fazem Às vezes o seu problema financeiro está na sua Sim. falta de resolução sexual, gente. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu sou casada. Isso não Mas diz nada. Não diz nada. Às vezes você tem que repensar. Aquilo é bom pra você, explora totalmente. E por que tem essa necessidade? Então, a gente tem muito esse estudo, né? Por que tá ligado a isso? Por que tem essa expansão dentro do feminino, dentro da sexualidade? Por que foi reprimida há tanto tempo? Então, por isso que a gente entra dentro do profano, que é o que não é falado, que as pessoas não gostam de discutir. Eu falo que todo mundo gosta de falar de putaria, mas as pessoas não gostam de ligar, digamos, a putaria à religião, porque acham que não combina. Na verdade, não é uma putaria, é um sistema que todo mundo faz, todo mundo vivencia e tem o mesmo peso sacralizado do que diversos outros assuntos. Entendi, mãe. Maravilhosa essa sua explicação, entendi perfeitamente. Mãe, por que Lilith ainda desperta tanto medo e tabu? Porque ela tem sangue nos olhos. Eu falo que Lilith ela é a personificação da evolução humana. Que por mais que a gente trabalhe com ela agora como uma divindade, ela não nasceu assim, né? Ela não foi. Houve uma construção dentro da história de Lilith. Aí a gente vai ter diversos contos, mas lá nos primórdios ela vem das Lilitus mesopotâmicos, são os espíritos do ar. Se você vai entrar dentro da parte da Cabala, né, do Ben Sirá, dentro que é uma parte dentro da Torá, do judaísmo, vem falando sobre ela ter sido a primeira mulher de Adão, né, feita do mesmo barro, da mesma concretização. Tem vertente, que é a vertente que eu trabalho, que ela foi a última centelha divina da deusa, antes da deusa se retirar do planeta, porque a gente acredita na dualidade do deus e da deusa, a todo momento. Então, assim, ela tem tanto essa personificação como aspecto da natureza, como a gente também tem essa personificação dela como uma mulher que foi colocada para fora de algo que ela não compactuava. Então, logo, ela tem essa primeira visão de ser exilado, depois ela passa para ser apenas um demônio dos ventos, que atacava aleatoriamente, e depois ela passa a ter essa convenção como a rainha do inferno, porque aí a gente ganha essa visão universal do inferno, do cristianismo, então ela ganha também essa visão. E conforme vem tendo a luta dentro do feminismo e tudo mais, ela vem ganhando a visibilidade como divindade, né? Ela vai se divinizando.
Então eu falo que os cultos eles vão mudando. Conforme eles vão mudando, ela também foi mudando a forma de aparecer. Tanto que dentro da missa eu falo desses aspectos. Ela como criatura mais elemental, ligada aos ventos, às naturezas, como rainha do inferno, soberana de tudo aquilo que é excluído, como divindade protetora das mulheres. E eu falo das mulheres, vírgula. Porque não é porque você é mulher que você tem as bênçãos de Lilith. Eu falo que tem uma diferença. E eu falo que as pessoas têm muito medo justamente por causa disso, porque como ela também veio se metamorfoseando, ela também vem trazendo uma oscilação. E se ela aparece, por exemplo, para você como divindade, para ela pode aparecer como rainha do inferno. Então, depende da necessidade. Da necessidade. Né? Então, por ter essa oscilação também, é muito difícil que as pessoas tenham essa facilidade. E como eu falo que ela é uma senhora do caos, você pede para ela te tirar de uma situação. Ela não vai te tirar no vento manso, né? Ela vai fazer você, por exemplo, brigar com as pessoas, sair daquilo, ela vai te tirar da situação. Mas ela vai tirar e ela vai fazer aquela limpa na sua vida para que você compreenda tudo que não presta. Então, as pessoas têm um certo medo. E ela também julga muito a questão do caráter do ser humano, da postura. Parece muito com o culto a Yami, né, mãe? Sim. Se identifica muito com o culto a Yami. Yami, dentro da visão da senhora, tem um culto específico dentro da bruxaria para Yami? Não vai ter um culto assim, com o nome específico, mas como a gente trabalha com a ancestralidade feminina, então para as pessoas que estão mais ligadas à ancestralidade africana, tá dentro da ancestralidade africana feminina, ponto. Entendeu? É uma coisa de culto quase primordial. A gente, para trabalhar na bruxaria, tem que trabalhar com ancestralidade. Obrigado. No caso de Yami, né, a gente tem lá as cores, vermelho, preto, branco. Dentro da bruxaria existe exatamente a potencialização das cores. Eu estou vendo que essa está de vermelho e preto. Sim. É uma cor de potência da bruxaria, o preto, o roxo? Como é que é? O preto, eu falo que é a cor que protege a gente, né? O preto pra gente é proteção. Isola. Então as capas pretas, o chapéu preto, a roupa preta, a gente tem essa visão. Antigamente acreditava que as cores, primeiro, que os tecidos mais escuros eram mais baratos, né? Na era medieval. Então a gente também tem que entender por que se originou isso, né? E segundo, porque muitas vezes se faziam coisas à noite na floresta. Então é muito mais fácil, a gente não tinha iluminação, nem holofote, nem nada. O preto se camufla. Sim. O preto, o verde escuro, o marrom. O roxo, ele entra já muito na era já ali da parte papal, que o roxo passa a ser luxo, passa a se tornar a cor da alquimia, do conhecimento, da magia. Então, normalmente, o roxo fica ligado justamente a tudo aquilo que é o culto dos mistérios, da magia. Então, o roxo representa muito isso. O verde, sempre, todas as tonalidades de verde, mas sempre o verde indo mais assim, pro tom da sua roupa, ligado à natureza. A gente tem o marrom, que tem alguns grupos que utilizam muito o marrom para quem está ligado às energias quetônias, que são as energias assim, do submundo e tudo mais. E o vermelho, que está ligado à cor do sangue. Então, principalmente quem está ligado às energias e às divindades, que são mais, a gente fala, mais sanguinárias, né? Que necessitam essa conexão com o feminino, com a ancestralidade. Então, o vermelho acaba tendo esse grito muito maior. E é a cor de lixo. Que lindo. E acaba que quando a gente para pensar, né, entender toda essa sua fala, esse seu conhecimento, a gente entende que tudo casa, né, no mesmo sentido. Sim. Porque assim, as cores da roupa, as magias, se você for para ver os elementos, também usam elementos parecidos, né, para prática. É muito lindo ver que casa, que se identifica, né? Sim, as pessoas têm essa necessidade de fazer uma separação. E na verdade, desde que você não falte com respeito dentro de uma outra tradição, você tem o direito de caminhar ali por todos os itens e objetos e tudo mais. Mãe, eu tenho aqui 30 perguntas das pessoas para semana. A gente não vai conseguir fazer todas, a gente tem um horário. Mas a gente vai ter que abrir uma live depois para poder tirar todas essas dúvidas, porque tem muitas dúvidas aqui. E uma delas, eles estão perguntando como surgiu a missa vermelha profana. Lilith não me deixou em paz. Durante quase 3 meses eu tinha uma espécie de pesadelo e vivência
com ela me perturbando. Lilith aparece muito nesse aspecto de gnose, né? Ela realmente coloca você numa projeção com ela e ela enche os seus pacotes até você conseguir entender, porque as coisas vêm assim. Porque no alto da montanha que nasce o sol alado, entendeu? E o sol fica preto que vem e você fica assim, o que é isso que ela quer, gente, pelo amor de Deus. Mas aí eu falei que eu precisava fazer uma coisa mais parecida dentro do meu culto. Eu falo que de dentro de tudo que eu estudei na magia, como uma boa filha de Exu e a boca do foco que a gente tem, eu falo que eu preciso rezar. Eu gosto muito de orações, de invocações e tudo mais. E é uma forma que tudo que eu rezo, que eu peço, que eu invoco a Lilith, realmente ela me responde. E a qualquer ser que eu tenha trabalhado, funciona. Então eu queria algo que fosse, já que eles gostam de botar tanto Lilith como um demônio, tanto nesse aspecto cristão, eu queria fazer justamente uma missa para ela que fosse dedicada a isso. Fazer essa missa foi um parto. Que às vezes eu acho que ainda estou parindo essa placenta que não sai nunca, porque eu sempre estou fazendo uma modificação aqui e ali. Mas é justamente, a gente faz a saudação a Lilith, as irmãs profanas dela, que vai ser Namá, a Grat, Mahalat e Eshdizenui. Eu trago uma exaltação a Babylon, que não chega a ser uma divindade, mas eu falo que é um arquétipo que veio se divinizando perante o culto moderno. Falo sobre Lúcifer e Leviatã, porque eles são os patronos da minha casa, né? E aí eu explico por que essas energias também estão sempre ligadas a ela. Então a missa é basicamente uma narrativa, tem uma passagem que conta, por exemplo, uma narrativa que foi dada por ela de como ela se formou, de como ela nasceu, de qual foram as primeiras coisas e tudo mais. E muitos desses conteúdos vai estar no livro que eu vou estar escrevendo aí, que uma hora ele vai estar. A senhora vai editar, vai lançar um livro. Vai lançar um livro. Que legal. Contando toda... Já tem editora, mãe? Não. Ai, então a gente vai ter que conversar sobre isso. Já vou indicar minha editora pra senhora. Opa! A Unir Editora, a senhora já conhece? Já. Então vamos ver, mãe. Então, mãe, eu tenho muitas perguntas aqui, muitas coisas pra saber, mas eu vou selecionar algumas aqui por causa do horário. Eu quero saber, essa é uma dúvida minha, existe algum oráculo específico para você se comunicar com as divindades, além da intuição, do sonho? Eu falo que vai variar para cada um, porque eu falo que oráculo acaba não tendo um padrão, mas eu jogo ossos. Olha! Gente, como é que fez os ossos? Tem formatos, né? Tem formatos, eles fazem desenho. Vai lembrar os búzios da queda, né? Quando cai, você vê que tem ali um desenho, tem um sussurro. Os ossos são diversos tipos de animais. Animais, gente, tá? Não temos ossos humanos, entendeu? Se alguém quiser estar me fornecendo osso humano, brincadeira. Mas assim, são ossos de animais e também tem as correspondências dos animais, né? Se são aves, se são animais terrestres, se são animais aquáticos, né? Dentro dos quadrantes ali você tem a percepção da resposta. E já entender cada osso. E isso foi um oráculo que a senhora foi criado através do seu estudo, ou você teve um... Esse oráculo já existe, ele é muito comum dentro do voodoo, que é a sangoma, entendeu? Então já é um oráculo que é visto dentro da parte nórdica também, já se jogava ossos. Então os ossos é um dos oráculos mais antigos do mundo dentro das tradições, entendeu? Eu jogo, os meus ossos estão ligados à ancestralidade feminina, Lilith, e a parte ali da demonolatria, que eu falo que é o mais difícil ali de ter um acesso a essas divindades para te fazer as confirmações. Mas tem gente que usa o tarô, tem gente que usa os búzios de Exu para fazer as confirmações, tem gente que usa baralho cigano, depende do que você realmente consiga trabalhar, você... E sacralizar para aquela energia, né, para se comunicar, entendi. O que ele te ensina sobre liberdade e poder pessoal, mãe? Ela ensina que você sempre vai ser penalizada pela sua liberdade. E aí você tem que botar na balança até onde a opinião dos outros vai pesar mais do que propriamente a sua liberdade. E na visão de quem segue Lilith, para quem quer se conectar, a liberdade sempre pesa mais, não importa o que você passe. Você lutar pelo que você quer, pelos seus desejos, é a maior bandeira que ela pode carregar. E no final da maior dor que ela possa ter tido, ela ainda assim se tornou rainha do próprio mundo. Que linda! Acho que era isso que ela mais traz. E a senhora passa esse conhecimento, esse empoderamento para as mulheres, procura muitas mulheres
sofridas, buscando esse Muito. fortalecimento? Muito. Mas assim, eu falo que muitas procuram e elas não sabem nem o que elas procuram. Elas sempre chegam no desespero. E eu falo que Lilith gosta de trazer um padrão de pessoas para eu trabalhar, que eu falo que é meio agoniante. Hoje em dia eu falo que eu já estou um pouco mais calejada. Mas é o desespero do não ter nada, do ter perdido tudo. Pessoas que foram abusadas, que foram não só fisicamente, emocionalmente, como sexualmente. Pessoas que precisam, assim, renascer do próprio exílio que a humanidade trouxe. Mas assim, eu falo que, por mais que a gente ligue Lilith muito ao feminino, eu falo que Lilith está ligada a pessoas que estão exiladas. Então, todo mundo que é à margem da sociedade, todas as minorias, todas as pessoas que estejam se sentindo agredidas por serem uma minoria, a comunidade LGBT e tudo mais, ela tem essa forma de abraçar com muita facilidade tudo aquilo que é exilado. Mas claro que eu falo que dentro das metas de importância para ela, claro que a mulher, de alguma forma, sempre vai se destacar no seu choro, no seu pranto, porque é uma conexão uterina que fala. Entendi isso. Mãe, a senhora falou que vai lançar livro. Quais são os outros projetos que a senhora tem aí pra frente? Conta aí pra gente. Eu já sei, mas ela tem que falar, né? Bem, em São Paulo, a bruxaria, né? Tem a Marcha das Bruxas de São Paulo. E é um evento que, assim, mexeu muito com a comunidade pagã todo. Eu entrei em contato com eles, pedi permissão e tudo mais, e eu trouxe a Marcha das Bruxas de São Paulo para o Rio de Janeiro. Então a gente tem oficialmente a pré-data, que vai ser em outubro. A gente ainda está averiguando as datas por causa de eleição e tudo mais. Mas em outubro a gente vai ter a Marcha das Bruxas no Rio de Janeiro. Olha aqui. Oficialmente, onde a gente vai juntar bruxos, magistas, quimbandeiros, Eu pessoal vou do Ifá, todo mundo aí, todas as filhas de Oxum, de Oiá, de Nanã, tem que estar lá. Porque estão correlacionadas, o culto das mães ancestrais, então vai ser um prazer ter todo mundo reunido. A gente não vai trazer só a pauta da religião, mas que ser bruxa é um ato político ambulante. A gente foi perseguida, a gente foi morta, perseguida de novo, morta de novo, perseguida de novo, morta de novo. É um ciclo e dessa vez a gente não vai deixar que isso se aumente de jeito maneiro, né? Então eu falo que hoje em dia a bruxaria tá muito mais com as garras aviadas. Então a gente é muito mais instruído. Então a gente tá aí para reunir forças com todo mundo, para mostrar que a magia existe, a magia é cultura, ela é economia, ela move. Então a gente também consegue mover as coisas. É isso aí, mãe. Parabéns pelos projetos. Eu vou estar com a senhora. Espero que o Axé Rádio Tropical Web Brasil possa propagar essa sua entrevista, possa propagar a Marcha das Bruxas, porque nós vamos estar lá cobrindo. Ai, que maravilha! Não só a Rádio Tropical, eu acredito também que o Moji Baixu, da mãe Andréia, também que conheci a senhora lá. E sou assim uma fã, acompanho, vejo sua trajetória, sua caminhada. Parabéns. A mãe também tem uma loja, né, mãe? Sim. Onde vende todos os produtos. Eu trouxe aqui pra vocês, eu ganhei da mãe esse banho, mas eu não soube usar. Então eu trouxe hoje pra ela me ensinar aqui com vocês. Então, esse banho é de quê, mãe? Esse é um banho de glamour. Banho de glamour. É o banho de Lilith, especificamente, foi o último, entendeu? Porque ele ainda tá maturando pra sair a nova leva. Esse é um banho de Lilith. Vou tomar hoje, prometo, vou mandar foto pra senhora. Por favor, eu quero ele aberto, celular, que você não vai tomar. Eu não acredito que você tá com esse banho esse tempo todo e você não usou. Olha que falta, né? A loja se chama Loja Ava, que é basicamente um acróstico, artigos de voodoo, rudu e afro. Então a gente tem todo tipo de material para magia que eu preciso para você confeccionar. Desde ossos de animais, porque a gente tem uma parte das nossas iniciadas, eu com meu marido, que a gente vai para a natureza, faz coleta de despacho, faz a limpa, tira os ossos, faz a higienização, porque não é todo mundo que tem acesso. E a gente sabe que tem umas pombageiras, umas padilhas e umas molambos que querem acabar com a vida dos seus filhos e pedem uns ossos extremamente complicados. Concordo. Então, eu tenho uma dessas lá em casa. Você tem uma dessas, né? Tenho. Meu marido já falou assim hoje, vê se ela tem aranha, vê se ela tem isso, se ela tem aquilo. Eu falei, tá bom, pode deixar que eu vou ver. Sim. Então, a gente realmente faz tudo. A gente tem fornecedores, mas também a gente mora num lugar
que tem muita natureza. E é incrível falar que a gente já abriu a porta e tinha morcego caído na porta de casa. Acredito. Umas coisas assim. E aí eu penso, vem da onde? Mas esse banho aqui é um banho que ele reúne todos os pós de prosperidade, pós de amor, de limpeza, fechamento de corpo e reorganização do sagrado feminino. Então ele limpa, ele repõe e ele dá aquele glamour pra você passar. Que precisamos, mãe. As pessoas uma ficarem energia olhando. dessa, uma mulher de Exu pra poder Um me dar magnetismo. Vou tomar noite e vou contar pra vocês como que foi a minha noite após o banho. E eu falo que o maior diferencial da nossa loja, aqui fazendo meu jabá, que a gente, como a gente tem muitas ritualísticas no templo, os produtos eles são feitos durante as ritualísticas. Então, por exemplo, a gente teve uma oferenda para Lilith, que eu falo que é o que a gente tem maior, né? Todas as frutas vão ser secas, que vão ser feitas, todas as flores vão ser secas dali da ritualística. Os óleos que são preparados são os óleos que vão ser embalados. Então também, muitas vezes quando acaba, às vezes as pessoas falam, eu queria o perfume tal. Então, você vai ter que esperar A próxima ritualística. a próxima ritualística para fazer. A gente tem o culto, a demonolatria lá, né? Então a gente tem todo esse contato. Por exemplo, teve um banquete para Baal, é feito um número de perfumes, autorizado por ele. Acabou. A gente só tem que esperar um ano para voltar nessa mesma ritualística. Não percam a oportunidade. Ela lançou lá no Instagram dela, da loja, comprem. Eu dei mole, ó, mas o meu tá aqui. Tá guardado. Você não usou pra estar nada. Mas potencializa, né, mãe? Sim. A magia. Deixa eu perguntar uma coisa pra senhora. Me passa, por favor, então, sua rede social, para que os nossos ouvintes possam lhe achar na rede social. Qual é o tipo de trabalho que a senhora faz, seus atendimentos? Pode falar tudo, pode fazer seu comercial aí, mãe. Bem, a gente tem o templo, né, que é casa_Morgon, entendeu? E aí se vocês botarem Morgon, vai aparecer a Astra Morgon, que é a minha página, vai aparecer a Casa Morgon, que é do templo, vai aparecer Nha Morgon, que é o meu marido falando da parte africana, entendeu? Então Morgon, basicamente tudo é nosso, nome registrado e tudo mais. Lindo. E Significa o que, mãe? Não tem algum significado? Não? foi literalmente o nome que me deram dentro da magia. Que lindo. Então, seria o Gabriela Morgon, mas aí passa a eu usar o meu nome mágico à frente, que é o Astra, e que também ficou o nome de dança, ficou assim, unificou para também vamos ter 50 nomes, que já tava ficando uma confusão. Aí tem gente que põe agora Astra Morgon de Lilith e Bara, eu falo, mas aí vocês juntaram uma galera que eu nem sei se eu queria ficar todo mundo junto na mesma frase. Mas a gente tem as nossas ritualísticas, né, quando a gente vai fazer tanto para alguma divindade, para algum daimon. A gente tem as nossas giras de magia, que a gente faz, as nossas giras que eu falo que são giras, um tema, por exemplo, Gira das Almas, como a gente teve, com o banquete de Orobas, onde a gente recebeu todo o povo das almas, do Cais, da Calunga grande, da Calunga pequena, das almas benditas, das almas malditas. Todo aquele ser que se sentir conectado com aquela energia e quiser passar, passa. A gente não tem só o tipo de gira de preto velho e tudo mais. A gente faz essas giras amplas, porque a gente compreende que a espiritualidade, ela trabalha assim no mundo espiritual. Ninguém fica trabalhando num setor só. A gente sabe que todos os nossos guias, eles andam com todo mundo. E isso também eles deveriam ter esse direito de se expressar da forma como eles quisessem. Concordo. A gente tem os atendimentos oraculares na casa e a gente realiza todo tipo de trabalho. E a missa de quanto em quanto tempo que a senhora faz? A missa, esse ano a gente dividiu para 3 meses, assim. A gente teve 3 datas nesse ano, porque ano passado eu fiz o ano inteiro, mensalmente, e eu quase surtei. Eu pedi, por favor, me dá um aval, porque as datas estavam se embaralhando e eu não conseguia, às vezes, voltar para minha casa. A gente teve 13 de março, agora a gente vai ter 13 de julho e a última 13 de novembro. São 3 datas, então São 3 datas. Ai, eu quero ir, mas a senhora me lembra. Por favor. E aí nessas datas sempre, normalmente, os meninos que se iniciam querem se batizar, que aí o processo de Lilith eu divido entre batismo, devocional e sacerdócio. E pactuação quem quiser, porque na verdade não é obrigatório. Né? Então a gente tem, nas missas a gente faz os batismos e aí começa a contabilizar, que eu falo para as pessoas, que tem uma média de 3 a 9 meses para a pessoa partir para outra fase, que é um tempo também da energia se assentar na vida da pessoa e ela não entrar nessa revolução contínua.
E aí tem as ritualísticas do devocional e do sacerdócio. Esse mês, que vai entrar em junho, a gente está abrindo a turma para quem quer se batizar e já iniciar o sacerdócio, né, o devocional, para concluir o sacerdócio. Então a gente está abrindo essa turma agora. Quais são as exigências, gente? Você querer se conectar com Lilith, é só isso. Se conectar com Lilith. Podem esperar. Ela vai começar de tudo. Ela vai resolver a vida dela. É isso aí. Mãe, a senhora quer deixar uma mensagem ou ler, na verdade, algo para os nossos ouvintes, uma mensagem de Lilith, da sua espiritualidade? Eu queria que as pessoas... Acho que a única coisa que eu tenho para falar é agradecer a todos que estão ao meu redor. Desde a senhora, o pessoal que está ajudando na gravação, essa beldade que está sentada na minha frente tirando foto e filmando, meu marido. Mas falo que Lilith me proporcionou muitas vitórias. E ela proporciona na vida das pessoas muitas vitórias. Muito caos, muitas perdas. Perdas que no momento a gente acha que são coisas que vão matar a gente. Entendeu? Muitas vezes os nossos maiores inimigos são nossos amigos. Nossos maiores inimigos às vezes são nossa família. Nossos maiores inimigos são pessoas que a gente pensa que a gente não viveria sem. E no final a gente vive. A gente passa. Porque por mais que eu fale que a gente tem que entender que todos nós somos uma grande sociedade, ninguém vai parar a sua vida para pensar em você. Só você mesmo. Então eu falo que Lilith pede apenas um ato para se conectar a você. Que você se coloque no seu próprio altar. Antes de você cultuar Lilith, ela pede que você se autocultue como a divindade da sua vida. Então não esqueça em nenhum momento que você é o ser mais importante da sua vida. Mãe, é um grande ensinamento. Parabéns, mãe. Eu quero agradecer a presença de todos. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, é muito rápido. Eu nem dei intervalo hoje, porque era tanto assunto. E eu acho que vale muito a senhora ou retornar, com certeza, quantas vezes a senhora quiser. Espero que antes do seu evento a senhora venha aqui para dizer pra gente quais são as novidades que estão surgindo. Sempre que precisar da nossa divulgação também, mãe, fique à vontade. O Ecoaxé é exatamente para isso, é para propagar, levar a voz do nosso povo, levar ensinamento, conhecimento, sabedoria, que é tão importante nessas culturas. Eu fico muito feliz de lhe conhecer e de estar aqui, sentir essa energia, essa potência que você tem. A gente pega ela assim, a gente dá choque. Maravilhoso. E agradecer a presença, agradecer a sua presença também. Muito obrigada à Rádio Tropical Web Brasil. E hoje nós atravessamos um pouco dos mistérios do ocultismo, da iniciação e da espiritualidade profunda. E independente da crença de cada pessoa, falar sobre espiritualidade também é falar sobre autoconhecimento, responsabilidade, força interior e transformação. Extra Morgan, muito obrigada pela sua presença, pela partilha e por trazer um pouco da sua visão e experiência dentro da magia e do ocultismo. Que essa conversa desperte reflexão, consciência, respeito pelos caminhos espirituais. E para você que está aí conosco, não perca, vai sair na íntegra aí a nossa entrevista. Mandem suas perguntas, eu recebi várias perguntas aqui de vocês. Assim que a mãe tiver um tempo na agenda, a gente vai, se puder, mãe. Sim. A gente vai fazer uma live, vai responder. Aí a gente responde, a mãe canta. Tem cânticos dentro da ritualística? Tem, a gente tem cânticos, mas eu não canto. Por favor, gente. Eu não canto. Tem instrumentos? A gente tá procurando aí, eu tô esperando o Lilith me trazer alguém de banda, alguém que possa ter isso. Por favor, quem é de entendeu? banda? Quais são os tipos de instrumentos que usa dentro da ritualística? A gente gosta muito de tambor. Tambor, eu tenho tambores xamânicos em casa e tudo mais. O tambor traz esse ato do pulsar, né? Então a gente tem muita marcação do tambor, mas eu falo que você pode colocar violino, pode colocar eletro, pode botar qualquer coisa. Porque a tem música, ela esse te eleva, né? Sim. Ela te faz com que você entre na transição, na espiritualidade. Agora, não sei se vocês conhecem esse rapaz do A Voz das Sombras. Não conheço, mãe. Vou mandar. Ele faz várias músicas e assim, de tanto que eu perturbei ele, realmente a gente foi criando uma amizade pelo Instagram e tudo mais. Ele lançou uma música de Lilith que se chama Sagrado Feminino, que ele fez para Lilith. E ele tem uma música também falada em Nova Orleans, falando da parte do voodoo e teve muito esse contato com a minha página. Eu falei muito que precisava fazer uma música sobre Lilith. Então assim, tem cantores aí que trazem,
mas a gente também tem uns cânticos próprios da casa que eu ponho, mas assim, eu realmente não canto. Entendi. Então a gente vem com mais novidades, a mãe vai entrar em contato aí com a Rádio Tropical, a gente vai fazer uma live para ela poder tirar todas as dúvidas de vocês, mandem mais perguntas e acompanhem lá a entrevista da mãe, tá? Curtam bastante, compartilhem, procurem ela para fazer um jogo, para se orientar sobre o seu futuro, sobre o que você precisa tratar, tá bom, mãe? Quer deixar seu telefone? Pode, vou deixar. Vou estar apertando aqui, gente. Eu falei, tinha um saquinho aqui com o telefone. Tinha, mas é da loja. Quer deixar o da loja também, mãe? Pode deixar o da loja. Já vai. É 21 9 9089 7036. É da loja Ava, onde vocês podem ir lá pedir o que vocês quiserem e ver como vocês conseguem. A gente envia para o Brasil inteiro, a gente envia para fora do Brasil. Que legal. O que é, às vezes, assustador, a gente tem que fazer a explicação do que é no correio, né? Do que está sendo enviado. Imagino. É muito complicado. Mas da Casa Morgon, para você entrar em contato, é o 97479-6365. Mas vocês podem chamar no direct, porque sou eu que estou ligada no telefone 24 horas, tanto que eles estão aqui, vibrando e tudo mais, e eu respondo no WhatsApp. Mãe, muito obrigada. A sacerdotisa esteve aqui hoje conosco no programa Iguaxé, ela deu todas as suas funções. Hoje tem curso também, né, mãe? Sim. Tem iniciação, toda quinta-feira às 10 horas da noite. Estou aqui. Você que está interessado em aprender mais sobre as magias, sobre a bruxaria, sobre Lilith, né, mãe? Lá com ela é baratíssimo, então assim, o conhecimento é grandioso para o que você vai pagar. Então entre em contato com a mãe. Eu mesmo já vou começar o meu curso hoje às 10 horas. Sim. Mãe, muito obrigada, sua bênção, que você possa, como é que fala para abençoar? Bliss de mim. Mas gratidão por você. Gratidão à sua ancestralidade, a ancestralidade de todos. E foi um prazer estar aqui com vocês. Axé, mãe. Obrigada a presença de todos, a audiência de todos, aqui ligado na Rádio Tropical Web Brasil. Um grande beijo para vocês. Que minha mãe Oiá abençoe a todos vocês. Que Lilith abençoe vocês. Exu abençoe vocês grandemente. E quinta-feira que vem estamos aqui falando sobre o povo cigano do Oriente. Vamos ter dança, vamos ter baralho cigano. Então não fique de fora. Acompanhe a nossa programação, tá bom? Um grande beijo. Axé a todos vocês. Axé.